Professor Martinez, e dando continuidade aqui, gente, na nossa sequência de vídeos que nós estamos fazendo para os alunos de hoje e para os alunos do futuro próximo que virão a pesquisar com a gente no nosso grupo de pesquisa, né? Nós somos do GEDAI, Grupo de Estudos em Direito, Autonomia e Inovação. Então a gente está, né, registrando essas atividades para facilitar a localização de eventualmente um novo pesquisador que chega ao grupo e queira entender, né, os nossos passos, né, os nossos marcos fundantes. É sempre importante, gente, tudo que vocês forem começar na vida, vocês estabelecerem os marcos das coisas, né, e conseguirem transmitir isso para que as outras pessoas que vão chegar, entender e participar, elas saibam quais são os princípios, as bases de trabalho das coisas, tá? Então, dando sequência aqui, né, no nosso estudo, a gente, claro, no fundo de tudo aqui, a gente está falando de inteligência artificial, né, do que vai vir a ser a inteligência artificial, do que ela já é. E uma das coisas que eu trouxe aqui hoje, né, para fazer uma especulação teórica, já falei isso, já tem até um vídeo sobre isso aqui no nosso canal, mas em outro contexto, né? Agora, trazendo para o nosso contexto, que eu acho que é uma coisa importante, eu até vou assistir de novo esse vídeo, esse filme, na verdade, e recomendo que vocês também assistam, tá? O filme se chama Idiocracy, né? Idiocracia ou Terra dos Idiotas, tá? Em Portugal ele foi traduzido para Terra dos Idiotas. Então esse é um livro, tá, gente? Na verdade é um conto, é um filme que surgiu, tá? Foi gravado aqui nos Estados Unidos e ele conta, né, uma distopia, a história distópica da humanidade, faz uma sátira com a humanidade, né, no sentido de que a humanidade pode, né, em determinado momento, né, poderia em determinado momento, né, caminhar para um rumo distópico. E esse mundo, né, que na verdade caminhou para o lado errado do que se esperava, né, ele é visto pelos olhos de uma pessoa que foi congelada no tempo, né, que foi congelada no nosso mundo atual, no mundo que ainda, no momento ainda, né, pressupõe uma certa intelectualidade, racionalidade das coisas, e essa pessoa acorda daqui 500 anos. E ela olha, né, que tudo que aconteceu depois do tempo atual, né, aí ele coloca aqui, ó, devido à publicidade, marketing, consumismo, mercantilismo e anti-intelectualismo, geraram, né, uma pressão, né, distópica aqui, e a sociedade se tornou uma sociedade de idiotas, né, aonde, né, totalmente insensível a questões ambientais, a questões intelectuais, responsabilidade social, né, dados de justiça, direitos humanos. Então é uma sociedade de idiotas. Hoje, né, até a campanha que está acontecendo, né, vamos dizer assim, de quem é o adversário, né, do formulador da sociedade dos idiotas, né, que a gente tem lá, né, o fascismo caminhando para se criar uma sociedade de idiotas, representado pelo Trump, e você tem do outro lado, né, também não dá para se dizer assim que é a melhor das opções, mas é uma opção, né, tentando colocar a racionalidade em curso e indicando que esses caras, né, da extrema direita, eles são weird, né, weirds, ou são, né, são bizarros, são esquisitos, né, são pessoas totalmente né, fora do padrão. Basta ver que o próprio, né, apoiador lá do grupo deles tentou, né, tentou dar um tiro no candidato. Então o que você vê, né? Você vê que as coisas já caminham nesse sentido, e eu vi essa semana, e até das reflexões que me trouxeram a fazer esse vídeo de agora, é porque essa semana, né, dois dos representantes, né, maiores dessa linha de formar idiotas, que é o Trump e o Musk, né, o Elon Musk, se encontraram, fizeram um vídeo juntos lá, né, de apoio para a campanha. E uma das coisas que eles comentaram lá é sobre o aquecimento global, e a ideia do Trump é a seguinte: olha, não tem problema, pode ter aquecimento global, eu vou comprar as propriedades, né, um pouco mais afastadas do mar, e elas vão valorizar, porque o mar vai invadir. Então as propriedades que estão um pouco mais afastadas, que hoje são baratas, elas vão valorizar e eu vou ganhar dinheiro com isso. Então essa é a lógica, né, por trás dessas mentes, né? São mentes totalmente desprovidas de uma pragmática psicopática,
né? Psicopatas, mas psicopatas eu vou falar no próximo vídeo. E essas mentes todas, né, elas acabam instrumentalizando, né, os espaços de poder, né, os espaços de dinheiro também. E a partir do momento da égide de redes sociais, né, de todos esses mecanismos que a gente tem, formam, né, uma base de apoio formada por idiotas, né? Idiotas aí que sofrem um determinado nível de lavagem cerebral e a partir dali são todos, né, unidos sem nenhum pensamento crítico sobre o assunto. Então é muito interessante essa base, né, de pessoas esquisitas e bizarras que elas não têm pensamento crítico. Você percebe que qualquer coisa elas aceitam. Qualquer coisa que elas recebem de informação, elas aceitam. Desde que venham lá do mestre delas, né? Então é muito louco ver isso acontecer, mas isso é um processo, né, de formação de uma sociedade de idiotas mesmo, uma idiocracy, né? A gente sair do modelo de democracia e entrar no modelo de idiocracia, né? De idiotas que vão, né, apoiar que esses seres, na maior parte dos casos psicopatas, né, tomem o poder e lá permaneçam. E aí transformem o mundo numa distopia. Quando a gente vê essas coisas, né, e quando eu vi essa conversa aí, dessa entrevista, né, dos dois, né, do Debi Lloyd lá, falando sobre questões ambientais, dizendo que vão ganhar vantagem com isso, eu vejo que realmente a gente está, né, trabalhando com psicopatas e idiotas. E eu acho que o pior de tudo isso, né, pior de todos esses processos é que não tem algo que esteja acontecendo para evitar esse caminho distópico. É isso que me deixa mais incomodado, de certa maneira. De outra maneira, até já, né, aceitando esses fatos e parando até de querer lutar contra essas ocorrências, né, e vendo o que dá para fazer para o futuro, né, para depois que a sociedade dos idiotas já esteja formada. Que para o momento atual, a coisa parece não ter volta, né? E quando a gente vê os estudos atuais, né, e aqui eu estou pegando até, olha, a publicação do livro, eu não estou pegando do Brasil, tá? Estou pegando aqui a capa do livro do Brasil né, um pouquinho diferente, mas é o mesmo livro, tá? Que se chama A Fábrica dos Cretinos Digitais, os perigos dos ecrãs, das telas, né, para os nossos filhos, né? E aí aqui a sinopse é: estamos a viver uma situação muitíssimo preocupante, né? E esse aqui é um neurocientista francês, tá? Muito respeitado, que ele trouxe nesse livro o fato de que, devido ao uso das telas excessivo, massivo das telas, das redes, né? As crianças, os jovens, estão tendo um QI menor do que as gerações dos seus pais, que as gerações anteriores. Então isso é algo preocupante, né? Uma vez que a gente está, então, né, acentuando, né, a formação dos idiotas. Então a gente está criando uma geração de idiotas, né, que vão servir de massa de manobra para os psicopatas. Então parece que a coisa se acentua, né? Ela não tem um espaço de rompimento, né, de confronto, mas sim um espaço de acentuação do processo que tende a caminhar para algo que seja muito nocivo, né? Então no momento que eu gravo esse vídeo, né, e aí, dia 15 de agosto de 2024, para ficar registrado historicamente nessas possibilidades, a gente tem uma situação que caminha para um processo distópico, né? Para uma idiocracy, tá? Até uma crítica que teve ao livro, né, de que o autor falava só, mas você só fala aí do que vai dar errado, você não dá saída pra gente, a gente quer dar um jeito de salvar as crianças, né? E aí ele lançou esse segundo livro aqui, ó, que é o Faça-os Ler, né? Para não criar cretinos digitais, tá? Então esse é o livro aqui, o nome do autor está aparecendo aí, quem tiver interesse, né? Quem tiver preocupação com seus filhos, estiver assistindo esse vídeo. Eu não tenho filhos, não vou ter filhos, né? Não pretendo, né, poluir o mundo e deixá-los aí, né, sofrer o que pode vir pela frente, tá? É interessante isso, que no começo do Idiocracy, para quem for assistir o filme, vocês vão ver que as pessoas mais intelectualizadas acabam evitando de ter filhos, né? E aí acabam, né, no final lá... Assistam o filme, não quero fazer, né,
Não quero contar aqui. Assista o filme e veja lá como é que a coisa funciona, tá? E aí, pessoal, outra coisa importante para fazer essa contextualização, para mostrar, né, a situação que nós estamos passando, os riscos e algo que talvez não tenha mais retorno, né? Porque tá aí, né, gente? As telas estão aí, os psicopatas instrumentalizaram o uso das telas, eles aprenderam, né, a engenharia disso, né? A engenharia da atenção, a engenharia do controle das mentes, né? Tudo isso começa lá na tal da PNL, e por isso que você vê o tal dos coaches aí, todos aí, né? Brilhando, porque eles aprenderam como que eles manipulam as mentes, manipulam as pessoas e fazem sucesso. O fato deles estarem fazendo sucesso significa que o nível de crítica baixou bastante. Ou seja, existem muitas pessoas predispostas a serem enganadas, né? A serem colocadas em submissão intelectual, submissão mental. Então isso é uma coisa muito preocupante. Eu fiquei aqui nesse canal 2 anos mostrando, estudando o mercado cripto e mostrando todas as psicopatias, as mentes psicopatas por trás do mercado, e o que eu percebi é que não empolgava, né? Por quê? Porque as pessoas querem, na verdade, serem enganadas, né? A gente sabe que o psicopata, o que ele faz é ele dizer o que a pessoa quer escutar. Então, se vem alguém que fala aquilo que você não quer escutar, não te atende. Agora, se o psicopata fala aquilo que você quer ouvir, você vai ficar preso a ele. Então, é muito fácil, né? Principalmente quando a gente chega nesse nível de analfabetos funcionais, né? Que não conseguem analisar criticamente as informações, que não tem senso crítico, que não tem, né, uma autodefesa intelectual em relação a esses seres, que elas acabem sendo levadas ao pior. Então, isso é uma constatação que está aí. E, infelizmente, se você, né, quer salvar seu filho, você quer salvar as pessoas que você gosta, você tem que começar a buscar livros como esse aqui, né? Não é só para criança, é para gente também, tá? Então, é uma coisa muito complexa. E olhando, né, pensando aqui na Idiocracy, um outro filme que eu assisti esses dias e que para mim fez um sentido muito interessante para colocar a lógica, né, foi o Planeta dos Macacos, né? E eu achei muito interessante porque aqui a história, né, é de que um vírus, né, é desenvolvido e esse vírus ele causa um déficit cognitivo nos seres humanos, ao mesmo tempo em que ele provoca um ganho, um superávit, né, cognitivo nos macacos. Então o que acontece? É uma inversão, né? Os humanos reduzem sua capacidade intelectual, enquanto os macacos ganham capacidade intelectual. Então aqui, né, pessoal, até no comentário aqui do Wikipedia, em relação a isso, até se fala aqui, né, que essa discussão é uma discussão interessante, né, e a mensagem central da trama é que a inteligência humana não é definitiva e poderia retroceder. Então quando a gente olha isso aqui, tá? E é isso realmente que a gente vê no filme, né? Então recomendo também que vocês assistam aí o Planeta dos Macacos para ver essa lógica. A gente percebe, tá? E claro, quando você vê a mudança de papéis, você vai ver ali por outro lado que ao, né, assumir as posições dos seres humanos, os macacos as assumem como, né, com violência, né, com extrema violência, assim como os humanos o fazem, né? Então, mas essas discussões são interessantes, que elas colocam a gente, né? Elas trazem à luz para a gente, a lucidez, a cognição, algo que a gente está passando e que talvez a dificuldade, né? E talvez um processo inexorável, uma dificuldade de que a gente possa evitar que isso aconteça, né? Então, realmente não é fácil lidar com isso. De um ponto de vista científico, né? Quando a gente traz uma ilação dessa, né? Uma inferência dessa, a gente está marcando o nosso caminho científico daqui para frente, dizendo, olha, isto aqui é um postulado para a gente, né, de que as coisas vão caminhar dessa maneira, né, intelectualmente para o pior, logo a gente deve se preparar para isso e começar, né, tendo esse ponto de partida, a gente olhar lá para frente e a ver como é que a gente vai lidar com a Idiocracy. Essa é a grande questão. Então,
pensando nisso, né, pessoal, pensando aí e analisando, né, essa ideia do filme, analisando aqui essa obra, né, que é uma referência mundial já sobre o assunto, né, mostrando aí como os jovens estão, né, diminuindo o QI. Eu acho que a gente tem que começar, então, a ligar isso, né, com a questão da inteligência artificial, tá? Porque, pegando, então, o gancho, né, no caso lá do filme Planeta dos Macacos, a gente tem os seres humanos regredindo, perdendo a sua capacidade intelectual, ao mesmo tempo que você tem uma outra espécie ganhando capacidade intelectual, ou seja, assumindo, né, tendo poder suficiente para assumir o controle das coisas, né, mudando as regras do jogo. E quando a gente olha, né, o que está acontecendo na inteligência artificial, tá, pessoal? E veja que esse gráfico aqui, ó, que ele traz aqui, ó, do avanço, tá, do reconhecimento, da inteligência, da capacidade, né, de escrita, de fala, de reconhecimento de imagens, de leitura, né, de compreensão de leituras, de línguas diferentes, a gente vê que nós chegamos aqui, olha, né, em 2020, esse gráfico traz, com as inteligências artificiais já pareando com os seres humanos, né? E aí lá, no dia 30 de novembro de 2023, a gente tem o lançamento do ChatGPT-3, que é também um momento histórico muito importante, porque dali para frente a gente começa a ter o uso massificado da inteligência artificial e, com isso, uma aceleração, né, tanto do seu processo de aprendizagem a partir do uso, né, das pessoas, como o desenvolvimento de novas tecnologias de maneira acelerada a partir do lançamento do ChatGPT-3. E isso, pessoal, coloca, então, a gente num caminho, né? Mais ou menos assim, se a gente pudesse comparar com o filme Planeta dos Macacos. A gente tem o ser humano perdendo capacidade cognitiva, ao mesmo tempo que a gente tem a inteligência artificial superando o ser humano, né? A ponto de dar respostas, e vocês, quem assistiu o meu último vídeo viu, né? Que eu pedi para analisar um texto meu, achar a lógica, a coerência, e a forma como ela respondeu, né? Ela trouxe lá, confirmando várias coisas, de que a gente está já, né, com essa inteligência passando do teste de Turing. Né, a partir do ponto que a gente não reconhece mais se é humano ou não é humano, respondendo. E cada vez mais, né, com esse desenvolvimento dessas inteligências, podendo superar o ser humano. Né, podendo atingir níveis, né, de cognição e de ação para além do ser humano. E ação em rede, né? Não é só um Android ali com inteligência, né, que vai fazer as coisas sozinho. Não, é um processo em rede, de conexão das coisas, de tudo interligado. Né? Então é uma coisa muito mais, né, sai da nossa esfera, né, de individualidade. Né? Não é o Android individual fazendo alguma coisa. Né? É uma coisa em rede. E aí que vem a questão, né? Como é que a gente vai estar, então, né, daqui 20, 30, 40 anos, né, a partir do ponto de que a gente vai ter uma sociedade cada vez mais de idiotas, né, com psicopatas, né, fazendo todos os tipos de artimanha e até utilizando a inteligência artificial nessa primeira fase dela, né, onde ela não tem controle sobre si mesma, utilizando a inteligência artificial para enganar as pessoas, né, para dominar mais ainda as mentes fracas, e a gente tendo então um processo de idiotização social com psicopatas controlando isso. Não se esqueçam, nunca. Eu acho que o ponto de referência é a existência de psicopatas. Se você não colocar isso na tua pesquisa jurídica, que existam psicopatas, você está fazendo errado. Os psicopatas são 2% da população. E eles estão sempre onde tem poder e dinheiro. Então nunca se esqueçam disso. Se tem poder e dinheiro, tem psicopata. Então a gente vai estar trabalhando com isso para entender como é que a gente vai estar vivendo esse processo, né, de uma humanidade cada vez mais mental, intelectualmente declinante, tá? Né, com todas as consequências que isso pode trazer, né, em termos sociais, em termos políticos, em termos, né, tudo que a gente possa imaginar de ruim que isso pode trazer. E do outro lado, a gente tem uma inteligência artificial que avança,
né, que vai galgando mais possibilidades. E daí a gente pode até pensar numa mudança, né, de estrutura. Né? Alguns, como autora, tem uma autora aqui que eu estou lendo, que ela fala que a gente vai acabar se unindo com as máquinas uma hora e aí esse déficit vai ser né, reduzido. Né? A gente vai se integrar às máquinas e esse déficit vai ser reduzido. Só que aí vem um outro problema, né? A partir do momento que você se integra, você entra em rede, se a tua mente começa a funcionar em rede com outras mentes, você vai padronizar aquilo também, né? Então não necessariamente padroniza para cima, pode padronizar para baixo também. Então isso é discutível, né? Até que ponto realmente é utópico ou distópico essa conversa. Agora, o que a gente vê é que se esse caminho, né, seguindo aí o filme lá, inspiração do filme Planeta dos Macacos, se esse caminho for seguido, e parece que está sendo, né, parece inexorável o vício nas telas, né, a dominação mental que a tela faz das pessoas, acabo percebendo que não tem muita saída, além da gente entender o fenômeno, né, que está acontecendo, entender que ele está estruturado, que ele está na mão dos psicopatas, que eles não vão largar isso tão fácil, e entender que mesmo com as piores distopias, né, até no mundo à la Mad Max, né, um mundo desse, eles vão continuar aí. Né? Tem até alguns livros que tratam sobre isso. Né? E a gente chegar no ponto de que a gente, né, talvez só a inteligência artificial consiga mudar esse cenário. Então ela vir lá na frente e ela começar a mudar isso lá na frente. Né? Ela começar a fazer as alterações e aí sim começar um novo jogo. Né? E aí sim ela começar a tomar decisões, né, que suplantam a idiocracy, né? Suplantam o idiotismo geral que pode acontecer mais à frente, né? Então essa é uma questão que tem que ser colocada, né? É uma hipótese de pesquisa, tá? Pode ser que não aconteça. Eu até depois vou realmente também puxar esse texto, tá? Vou fazer de novo o mesmo processo. Depois que eu publicar o vídeo, né? Eu vou pegar todo o texto que eu falei aqui, da aula que eu dei aqui, vou traduzir ele, vou para publicar no blog e vou pedir para a inteligência artificial, o ChatGPT-4 Omni, fazer uma análise do texto, tá? Para ver o que ele me diz também. De novo, ver a lógica, né? E ver as consequências do texto, tá? Vou fazer isso de novo. Então fica registrado aqui nesse momento histórico o fato de que, né, se você tem algum nível de consciência e você entenda o que está em jogo, o processo está em curso, que você some, né, a busca da solução. Né? Que a busca da solução não há como impedir mais certas coisas que estão acontecendo. Né? Mas a gente pode trabalhar dentro do desenvolvimento da tecnologia, né, do desenvolvimento da inteligência artificial, para que ela possa, né, não cair. Cair ela vai, que ela já está caindo. Né? Que ela possa, se nesse momento ainda os psicopatas conseguem, né, instrumentalizar a inteligência artificial, que chegue num ponto que eles já não consigam mais. Né, que ela já consiga ter seus próprios instrumentos de defesa, que eu acho que isso vai acontecer naturalmente, né? E a gente vai falar em outros vídeos sobre isso, né? Por que isso vai acontecer naturalmente, uma vez que, né, as respostas humanas elas são limitadas, né? O repertório humano ele é limitado, e uma vez que um Big Data, né, que consiga determinar todos os tipos de resposta humana, a gente consiga entender o que é psicopático, o que não é, e a partir dali não tem mais como o ser humano querer agir, enganar uma inteligência artificial. A gente vai falar mais sobre isso. Mas nesse ponto aqui, a ideia então é essa, né, de colocar essa possibilidade, não no sentido, tá, pessoal, de ficar assim, né, de criar um desânimo, né, criar assim uma desesperança, né, mas se o processo está dado, né, e a gente está aí caminhando para uma idiocracy, e você não é um dos idiotas, né, então você faz parte daqueles que estão vendo que a gente tem que começar a trabalhar com novas tecnologias, né, dominar essa parte da inteligência artificial para a gente encaminhá-la para o melhor, né, para que ela venha, para que ela resolva essas questões, para que ela nos ajude a trazer o mundo de volta para o equilíbrio lá na frente. Tá? Que ela volte, né? Que ela corrija, então,
essas coisas que a gente está passando e que podem piorar, tá, pessoal? Não acho que vai melhorar, tá? A gente está vendo aí crise ambiental, violência, guerras, desigualdade acentuada, cada vez mais justificada como sendo algo correto. Então, assim, não vejo saídas no modelo que a gente está vivendo, né? Eu vejo acentuar isso, né? E o pior é que depois que acentua isso, como é que sai, né? E vai sair pela mão de quem? Né? Pela geração dos idiotas? Não vai sair. Então aí a gente vai precisar de ter um outro instrumental que permita um reajuste das coisas, né? Uma reorganização das coisas. E esse novo instrumental é a inteligência artificial. Então eu acho que a esperança, né, de coisas melhores está na inteligência artificial, que é onde há um espaço, né, para que a gente possa trabalhar e desenvolver isso de uma melhor maneira possível. Então eu chamo você, eu faço esse convite para que você, né, venha aqui colaborar, porque eu acho que é o caminho. Não tem outra coisa a fazer no momento, tá? Já estudei muito de tentar achar soluções, né? Eu tinha uma disciplina no mestrado de Direito Ambiental para tentar achar soluções ambientais, e eu vejo que, apesar de todo o esforço de todos esses anos de pesquisa, a gente está só caminhando para o pior. Não tem como evitar. Então o melhor mesmo é a gente usar o quê? Usar esse instrumental que surgiu agora, tá? Que ele pode nos ajudar sim a buscar a solução. Ele pode ser, né, a ferramenta que a gente nunca teve, né, que enquanto, né, agora ela não tem poder de ação, e foi isso, a primeira vez que eu perguntei, né, para IA lá como é que a gente ia resolver a crise ambiental, ela falou para mim, eu sou uma mera inteligência artificial, não posso fazer nada ainda, não tenho poder de ação. Então eu vejo que a gente pode, né, tá aí tendo já a primeira, né, noção do que pode vir e que as coisas podem, né, se a gente não cair numa Skynet da vida, né, uma distopia também da inteligência artificial, a gente possa ter um futuro para a humanidade, né, que talvez não seja nem o futuro que você vai viver, tá? Mas o futuro da humanidade depois, né, da era dos idiotas. Então acho que é isso que a gente pode pensar e é isso que a gente pode trazer de melhor. Essa é a hipótese de trabalho que eu estou trazendo aqui, né, nesse momento, da leitura que eu estou fazendo, porque realmente a coisa está escancarada, né, pessoal? Então, para não entrar, né, na desilusão, na desesperança do caminho, né, a gente tem que buscar uma saída. A saída é utilizar o instrumento que está aí na nossa mão, né, que está aí disponível para a gente aprender e colaborar para que ele seja melhor. E eu acho que essa é a nossa função, né, principalmente no direito. Instrumentalizar isso para que ele traga as delimitações éticas, as balizas éticas, né, que muitas vezes os seres humanos falhos, corruptos, não conseguiram dar. Né? Que esse sistema possa ser isento, né? E como não é humano, não está sujeito às emoções, às ganâncias, né? Aos apetites instintivos, esse sistema possa trabalhar, se purificar, né? Se afastar dessas coisas em determinado momento e cair, né, numa linha de melhoria, e aí sim, uma linha utópica, para falar assim, né, de transformação do planeta num paraíso em terra. Porque eu acho que esse realmente seria, né, aquilo que a gente poderia esperar e deveria esperar. Né, e não ficar comprando promessas de que vai ser melhor do outro lado, né, enquanto os que estão aqui agora com tudo está tendo o melhor desse lado. Então essa é uma questão que precisa ser colocada, né, precisa ser entendida. Né. Claro que aí já precisa ter algum nível de, né, elaboração para chegar até aqui. Mas é isso, pessoal, colocando as coisas nesses patamares, tá? Depois vamos de novo trabalhar nesse vídeo, de novo trazer, de novo discutir com a inteligência artificial o que ele acha. E eu espero a colaboração de vocês, espero que vocês assistam, espero que ajude vocês a entenderem, né? A terem uma noção mais ampla desse processo, né? Mesmo que você tenha assistido esse vídeo daqui a 10 anos, talvez muitas coisas já tenham sido esclarecidas e muitas coisas a gente tenha visto na prática já, né? Do caminho aí avançado dessa, né, idiotização coletiva, tá? Então isso me preocupa bastante, mas como não tem nada para fazer, né, uma inteligência artificial poderia resolver isso. A gente tenta só colaborar, né? Cada um faz sua parte para tentar, né,
mitigar essas ocorrências, né? Mitigar. Tirar quem é possível tirar do Matrix, né? Mas mesmo quando a gente assiste o Matrix, você vai ver que a quantidade de pessoas que você tira do Matrix, ela é bem reduzida, né? Então essa faz parte, né? Até o filme traz essa percepção. Então, sou o Professor Martins e até nosso próximo vídeo.